Que a Câmara Municipal de Vitória recebe a todos para essa sessão solene em homenagem ao Dia do Psicanalista. Essa solenidade é uma proposição do vereador dessa capital, Fabrício Gandini. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Vitória, senhor Fabrício Gandini. Convidamos o presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, o senhor Alberto Mário Poltronieri. Convidamos também a primeira secretária do Sindicato do Sindipes, a senhora Rosa Dulce Jorge Nunes, para compor a mesa. Convidamos o doutor em Psicologia e doutorando em Psicanálise, senhor Rony Argel Moraes, nosso palestrante da noite. E convidamos também o senhor psicanalista, senhor Fausto Amarante, para juntar aos demais membros da mesa. Neste momento, convidamos a todos que se ponham em pé em sinal de respeito para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Podemos nos sentar. Neste instante, passaremos a fala ao vereador proponente da sessão, Fabrício Gandini, para a abertura solene e seu pronunciamento.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Sexta-feira, dia 6, dia nacional, dia municipal também. Eu vi que existe uma legislação municipal já, né, reconhecendo esse dia no município de Vitória também. A sessão solene foi instituída na Câmara de Vitória para homenagear os bons exemplos e colocar na história da cidade. A história da cidade é contada com seus atos. A Câmara cumpre o papel da Câmara, fazer e registrar na história da cidade os bons exemplos e os dias que nós consideramos importantes. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é simplesmente isso. Além de comemorar esse dia, nós estamos falando para a cidade de Vitória. Cidade de Vitória, existem profissionais na área da psicanálise que se destacam na sua atividade, que se destacam fazendo a diferença, e nós queremos que esses profissionais, o nome deles seja registrado na história dessa cidade. É simplesmente isso. Não é nada, não é um mega evento, mas tenho certeza, nós tivemos a oportunidade de fazer um resgate da história da Câmara de Vitória. Nós contratamos um historiador e engraçado que ele começa o livro com uma frase de um dos vereadores que passou por essa casa, e o vereador falava assim: falo para as paredes, parece que ninguém me ouve. E foi muito engraçado que ele começou o livro com essa frase, demonstrando que ele não falava para as paredes, que essa casa cumpre um papel fundamental de registrar, porque aquilo foi para uma ata, que esse historiador leu todas as atas que tiveram nessa Câmara e destacou essa fala, mostrando que o papel fundamental de se registrar esses momentos históricos. A Câmara, a instituição mais antiga do Espírito Santo em funcionamento, Câmara de Vitória, depois da Capitania Hereditária, foi a segunda. E está em funcionamento, a Capitania Hereditária ainda não mais, né? Nós somos a segunda instituição. E cumpre a gente esse papel, está lá no regimento, fazer as sessões solenes. Muita gente questiona mas a Câmara faz muitas sessões. Tudo bem, pode ser que se exagere muitas das vezes. Mas esse momento é importante porque a gente construi história. E lá na frente, quando a gente renovar esse livro, que deu 2 livros gigantes, essa sessão vai ser lembrada, os profissionais da psicanálise vão estar lá no registro da história da cidade de Vitória. Então, cumpre a gente fazer isso hoje. Queria primeiro dizer que não sou um profissional da área da psicanálise, fui conversando, recebi um grupo de pessoas, me convenci da importância da atividade, tirei algumas dúvidas, que eu acho que vocês devem conviver com essas dúvidas. Mas o psicanalista é um médico? E aí hoje eu tive a oportunidade de ler uma frase de Freud que dizia que é uma profissão de pessoas leigas que curam almas, sem que sejam necessariamente médicos ou sacerdotes. E o nosso país, a nossa sociedade precisa de curar as almas. Nós estamos num momento em que isso se tornou cada vez mais evidente. Nós estamos num momento em que busca-se diversas soluções para os nossos problemas cotidianos, mas nós precisamos que o homem cure a sua alma, que ele tenha paz com ele mesmo, para sobreviver nesse mundo que é tão veloz, que mudou tanto, né? A velocidade da informação, essa semana, é impressionante. Essa semana ficamos um dia sem WhatsApp. Eu percebi como as pessoas
se ressentiam daquele momento. Eu adorei. Falar a verdade, eu achei que foi um momento de muita aprendizado. Reviver a era... Eu sou da época em que o celular ainda não existia, apesar de não ter uma idade tão avançada, o celular não era, né? 96, que o celular, acho que se popularizou. Nós vivemos uma crise, até porque a modernidade vai chegando e a gente não sabe lidar com essas novas, né? É um conflito da sociedade. E vocês vêm para nos ajudar a compreender a nossa própria alma. Né? Eu não vou me aprofundar, porque eu não quero me arriscar a errar sobre... Talvez já tenha falado algumas coisas que não condizem exatamente com o que vocês fazem. Quero me aprofundar no entendimento da psicanálise, quero conhecê-los. Assim, eu até falei com eles que eu precisava... Tem um grupo, né, que está com a clínica em Jardim Camburi, uma clínica popular, para popularizar, né, a psicanálise. Nós queremos, sim, conhecer e aprofundar. E Wander, que é lá de Jardim Camburi, cumpre uma função importante no bairro, a gente divulgar essa atividade que tanto nos orgulha. Então, parabéns a todos vocês. Hoje é um dia simples, mas de reconhecimento, e nós vamos colocar o nome de vocês na história dessa cidade como um ato singelo de reconhecimento pela profissão de vocês. Obrigado. Antes de passar a fala para o nosso próximo orador, gostaríamos de convidar para compor a mesa também o senhor Leonardo Humberto Bucher, ele que é psicanalista, também escritor, fará o lançamento de uma obra hoje. Então, por gentileza, senhor Leonardo, junte-se aos demais membros da mesa. Enquanto o senhor Leonardo se dirige à mesa, nós passamos a palavra para o senhor presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, o senhor Alberto Mário Potonieri. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao vereador Fabrício Gandini essa homenagem que está sendo prestada a nós, psicanalistas. Né? Como bem disse o vereador, nós, somos curadores de almas, leigos na medicina, mas conhecedores da alma humana. Estudamos para isso. Esta profissão de psicanalista precisa e merece ser melhor difundida. O psicanalista precisa ser conhecido. O psicanalista também precisa atingir as classes menos favorecidas. Como o próprio vereador falou, o sindicato montou sua clínica social para dar acesso às pessoas que não têm recursos financeiros para pagar um consultório particular. Vocês que estão trabalhando, que estão estudando, né, que estão lutando pela psicanálise, né, precisam também ser reconhecidos. Ser reconhecido, vereador, não é somente divulgar. Eu peço mais. Eu peço para que os órgãos governamentais, a partir da prefeitura, incluam no seu quadro de funcionários a função do psicanalista e contrate esse psicanalista, não só para estar atendendo a população, mas também para estar atendendo aos próprios funcionários que assim demandarem. Gostaria mesmo de deixar registrado esse pedido, senhor vereador, né, para que se crie esta função dentro da prefeitura e que nossos colegas possam, então, ter a oportunidade de ajudar a quem precisa. Estamos aqui para comemorar
para homenagear vocês, mas também hoje é dia de aniversário, né? Nosso grande mestre, Freud, está completando aniversário hoje. Depois a gente canta um parabéns para ele, né? A gente acende a velhinha, né? O nosso amigo Rony vai falar sobre isso, né? E também quero aproveitar essa oportunidade para homenagear as mães. O Dia das Mães está aí, né? Temos muitas mamães aqui, não temos? Né? Então, eu quero aqui deixar o meu registro, homenagear as mamães, né? A minha mamãe que está lá em Itapuã nesse momento, né? Mas a todas as mães nossas e as mães aqui presentes. Portanto, para finalizar, né? Quero deixar aqui registrado que o sindicato vai continuar lutando pela categoria para que nós sejamos reconhecidos, sejamos realmente diferenciados das outras profissões, que não nos confundam com outros profissionais, né? Psicanálise é para psicanalista. Boa noite e muito obrigado. Neste momento, a gente vai dar início à palestra 160 anos do nascimento de Freud, com o mestre em filosofia e doutor em psicologia e doutorando em psicanálise, senhor Rony Argel Moraes. Obrigado, Alberto, pelo convite, ao vereador que propôs nessa homenagem. Bem, eu estou... É uma mistura aqui de afetos, né? Estou lisonjeado pelo convite, ao mesmo tempo falar para um público tão seleto aqui sobre Freud ao mesmo tempo uma tarefa meio difícil, né? Acho que todos aqui conhecem, né? E engraçado, eu prometi que não ia falar de Lacan, José Borges, mas o vereador ele acabou citando até uma obra dele, né? Estou falando com as paredes. É uma obra de um psicanalista famoso, né? De Jacques Lacan. Bem, o Freud, o que a gente pode falar de Freud para um público que conhece tão bem, tão melhor do que eu, há tanto tempo, sobre o pai da psicanálise? Nós estamos comemorando hoje os 160 anos de nascimento de Freud. Ele nasceu onde hoje é a Tchecoslováquia, né? Em 1856. Mas que novidade a gente vai trazer aqui para falar sobre Freud? Eu acho que a grande novidade que Freud, que a cada dia a gente descobre, é na própria clínica, né? A psicanálise que ele nos deixou, o legado de Freud, que é um saber inacabado. E cabe a nós, né, psicanalistas, né, de formação, do tripé analítico, como defende o Sindipés, como defende o doutor Alberto, né, atuar e inovar a psicanálise, e reviver a psicanálise, e reinventar a psicanálise a cada dia. Reinventar o que Freud inventou, né? Eu trouxe um slide aqui, eu prometo que não vou ser longo, só mostrando algumas curiosidades, né, sobre ele. Essa placa é uma placa de Freud, alguns já conhecem, é uma placa que estava no seu consultório na Inglaterra, tá? Pode passar. Aqui, 6 de maio de 1856, 23 de setembro de 39, ele faleceu. Pode passar. Foi um médico neurologista austríaco. Engraçado que Freud, defendendo a análise leiga, foi um médico. Um médico defende a análise leiga, defende a psicanálise para os leigos. Ele não permite que a psicanálise
seja dominada por uma classe específica. Pode ser, como foi falado aqui, por sacerdotes, por psicólogos, por psicoterapeutas, por aí vai. Pode passar. Ele nasceu na Morávia, já falei em Viena, e ele muda aos 4 anos para Viena, pode passar, de onde ele vai estudar na universidade, pode passar. Aqui começam as fotos, pode passar. Aqui é onde Freud morava, na Morávia, pode passar. Freiberg, aqui é onde ele nasceu, essa foto, a casa onde ele nasceu. Seu pai, Joseph, pode passar. Sua mãe, Amália, tá? Aqui a família de Freud de Viena, em 1878, o pai ainda vivo, a mãe e os irmãos. Engraçado que ele, eu escrevi um artigo no jornal Espírito Santo de Fato, eu começo o artigo assim, filho de um comerciante, de uma segunda esposa bem mais jovem. Alguns de seus irmãos do primeiro matrimônio eram aproximadamente 20 anos mais velho que ele. Ao completar 4 anos, mudou-se com toda a família. Esse menino, nascido em 6 de maio de 1856, iria tornar-se, junto com Copérnico e Darwin, uma das 3 grandes feridas narcísicas da humanidade. O que isso quer dizer, gente? Bom, já a Terra já não era mais o centro do universo, O homem era descendente dos primatas, tinha um parentesco com os primatas, também não era o centro da natureza. E o Freud deu o último grande golpe no que a gente chama de do grande trunfo do ser humano, que é não temos controle absoluto de nossas ações. Ele diz que o inconsciente é que rege as nossas ações, que tem vida própria, mais ou menos assim. Não é sem querer dizer isso, mas dizendo. O inconsciente, como diz Lacan, é estruturado como linguagem. O Freud, o inconsciente já existia, já era estudado. O Freud vai dar uma roupagem nova, vai esmiuçar o inconsciente. Esse foi o grande legado dele. Pode passar. Aqui o Hospital Geral de Viena, onde ele estudou, se formou em medicina, em neurologia. Pode passar. Ele fez um estágio com Jean-Martin Charcot, onde ele estudou as histéricas. O Charcot hipnotizava algumas pessoas e recriava sintomas histéricos. Aí a curiosidade dele. Pode passar. Aqui um episódio da leçon Charcot. A lição de Charcot. Martha Bernays, ele casou com ela, teve um longo romance por cartas com ela, e muito apaixonado, que alguém que puder ler as cartas de Freud para a esposa, que foi a esposa dele, Fries, pode passar. Joseph Breuer, que era um amigo de Freud, inclusive um estudo sobre histeria, ele lançou junto com Breuer, foi o primeiro estudo que ele faz, primeira publicação de renome dele. Pode passar. Aqui o estudo sobre histeria, a interpretação dos sonhos, que Freud aí sozinho ele já vai, de acordo com a autoanálise e interpretação dos próprios sonhos, ele vai publicar esse livro. Esse livro foi interessante, porque ele publicou em 1899 e quis que o livro fosse um grande marco do início do século.
e pediu à editora que publicasse com a data de 1900. Só que ele foi meio que com um fracasso de vendas, né? Pode passar. Mas, posteriormente, ele vai ser... De 1901 a 1910, o que mais importante aconteceu foi o lançamento dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, em 1908. Tá? Pode passar. Aqui ele lança em 1901 também a Psicopatologia da Vida Cotidiana, os 3 ensaios, lançado em 1905. Né? Aqui Carl Gustav Jung. O Jung foi um médico, psiquiatra, que usou o método de Freud, e Freud ele participou do movimento psicanalítico. Só que houve um rompimento, de acordo com as ideias de Jung e Freud não batiam, e ele acabou rompendo. Pode passar. Aqui é o Congresso Internacional de Psicanálise de 1911. De 1912 a 1918, e em 1912 ele rompe com Jung, né? E o famoso Homem dos Lobos, o caso famoso de Freud que ele publica. Aqui com Ernest Doniz, que foi o seu biógrafo e psicanalista e amigo, pode passar. Né? Psicanálise e Neurose de Guerra, que ele vai publicar também, aqui ele fala alguma coisa sobre guerra, pode passar. Em 1920, 29, ele introduz, até 1920, a estrutura do inconsciente é dividido na primeira tópica, como vocês já sabem, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. A partir de 1920, ele vai estruturar, né, com o ego e o id. Ele já fala de ego em algumas obras anteriores e vai posteriormente melhorando. Né? Pode passar? Pode passar. Em 1938, sua filha, ele relutava em sair de Viena, na Áustria. A Áustria estava tomada pelos nazistas, né? E ele era um judeu, e ele relutava em sair da Áustria. Sua filha, em 22 de março, ela é presa pela Gestapo, pela polícia nazista. E isso faz com que Freud tome a decisão, junto com sua família, de abandonar Viena e partir para a Inglaterra. Né? Aqui ele com sua filha, né, Anna Freud, que dá continuidade à psicanálise, é importante psicanalista da clínica infantil, e 23 de setembro, às 3 horas da manhã, Freud falece. Tá? Bem, eu prometi que não seria muito longa a palestra, né? E o que eu tinha que falar com vocês, qual a grande novidade, né, de Freud? Todo mundo aqui entende um pouco, leu Freud, né? Dos 24 livros, dos 123 artigos que ele publicou, eu acho que a maioria já leu umas 10 vezes cada um, né? No mínimo. Eu vejo muitos professores aqui, inclusive meus professores, meus colegas, né? E eu acho que é a obra inacabada. E Freud foi uma pessoa que... Você lê um texto de Freud, é diferente de qualquer um. Eu tenho muitos amigos que são de outras linhas da psicanálise, mas o texto de Freud, como diz Maria Rita Kell, é uma delícia de ler. É como se fosse uma poesia. Tanto que em 1930, ele fala que é um equívoco, né? Foi um engano que cometeram com ele. Ele ganhou o prêmio Goethe de literatura. Freud ganhou o prêmio de literatura. Não foi reconhecido cientificamente, como ele queria.
e ele acabou ganhando o único prêmio da vida dele, foi um prêmio literário, né? Um grande homem e um laboratório do conhecimento. Freud mudou diversas vezes de pensamento, acompanhando as mudanças que a teoria psicanalítica sofreu. Se vocês forem notar, por exemplo, vou dar um exemplo de uma obra, Os Três Ensaios da Teoria da Sexualidade. Ele publicou em 1905. Se eu não me engano, ele fez revisões, em cada republicação, ele acrescentava algo novo, ele revia algum conceito. Então, na publicação de 1920 ou 25, a última, vocês vão notar uma diferença do mesmo livro, dos Três Ensaios da Teoria da Sexualidade, publicado em 1925 do 1905, que é cru, tá certo? Seu legado com a psicanálise seria, então, a busca pelo saber constante, que não está nesses 160 anos, desde o seu nascimento, e nunca esteve acabado. Como eu falei aqui, como no livro, como na obra dele, né? Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, não nascemos prontos. E ouso dizer que Freud demonstrou na prática o inacabado. As contribuições de Freud e os estudos acerca da compreensão humana são diversas e refletem até hoje em todos os campos do saber. A psicanálise hoje não passeia só pela medicina, não passeia só pela psicologia, não passeia só pela filosofia, mas passeia por todos os campos. No campo da política, no campo das religiões. Ele escreveu Moisés, a religião monoteísta. Ele critica o cristianismo, critica o judaísmo, mas fala disso. O mal está na civilização, né? O mal está na cultura, também é a mesma obra com nome diferente. Então, o legado de Freud está aí para a gente acabar, está aí para a gente continuar na clínica. É isso. Obrigado. Dando continuidade à nossa sessão solene, vamos convidar o vereador Fabrício Gandini a tomar seu posto aqui na parte de trás da mesa de honra, para darmos início à entrega dos diplomas de honra ao mérito aos homenageados. Solicito a assessoria que auxilie o vereador aqui na entrega dos diplomas, por gentileza. E convidamos para receber a sua honraria o senhor Alberto Mário Poltronieri. Convidamos agora a Rosa Dulce Nunes para receber a sua honraria. Na verdade, a Rosa está recebendo também o diploma da Eliana Bueno Petersen, que não pôde vir, está sendo representada, ela como secretária, depois fará a entrega, mas a Rosa também vai receber o seu diploma. Convidamos agora a Eliana Vasconcelos para receber a sua homenagem. Convidamos agora o senhor Fausto Amarante para receber seu diploma de honra ao mérito. Nosso próximo homenageado é o senhor
José Alede. Convidamos agora o psicanalista Leonardo Humberto Bucher para receber a sua homenagem. Nossa próxima homenageada e também aniversariante do dia hoje junto com Freud é Lúcia Maria Godoy, que recebe seu diploma de honra ao mérito. Convidamos agora o senhor Rony Argel Moraes para receber seu diploma de honra ao mérito. Mais uma foto, vou colocar agora no Instagram. Convidamos agora para receber o seu diploma e não de representante, a Rosa Dulce Jorge Nunes. E ela receberá também uma honraria in memoriam, homenageando Sérgio Passos. Também recebe nesse momento das mãos do vereador Fabrício Gandini, do presidente do sindicato, o senhor Alberto, então um diploma desta Casa de Leis, homenageando Sérgio Passos in memoriam. Convidamos o senhor Alberto, que já está ali do lado do vereador, para receber também o diploma de honra ao mérito, em homenagem ao senhor Ulisses Moreira Santos, que é o vice-presidente do sindicato, que não pôde estar presente, está representando o sindicato na Bahia neste momento. Então recebe da mão do vereador o diploma de honra ao mérito em nome do senhor Ulisses Moreira Santos. As demais pessoas que não puderam se dirigir até aqui para a solenidade para receber o diploma, receberão mais tarde pelo próprio sindicato. Essa Casa de Leis fará o encaminhamento devido, ok? Neste momento, para falar em nome dos homenageados e também para lançar o seu livro, convidamos o psicanalista e escritor, senhor Leonardo Humberto Bucher, que lançará o livro intitulado Culpa e Perdão. Senhoras e senhores, recebam o senhor Leonardo Humberto Bucher. Boa noite, colegas, professores, membros da mesa, o vereador Gandini, um dos melhores... Mostrar. Um dos melhores vereadores dessa nova safra que a gente tem um brilhante futuro político, com certeza. Né? E falar, viu, vereador, já começar dizendo que a sua base eleitoral é a base também dos psicanalistas. Além do sindicato, tem pelo menos 2 boas clínicas lá, né? Outras 2, no mínimo, pelo menos. Ali é uma concentração muito grande de psicanalistas naquela região. Então, talvez não seja por acaso que o instrumento para homenagear os psicanalistas seja exatamente Vossa Excelência.
Pois bem, eu gostaria de, antes de falar do livro propriamente dito, dizer de uma coisa muito interessante que nós estamos vivendo. Eu tive um professor que dizia que há 40, 60 anos atrás não precisava de psicanalista, porque as mulheres iam lá arear as vasilhas lá na beira do rio e soltava tudo, conversava, falava sobre tudo, se abriam, né? Colocava para fora todos os problemas que tinham. Os homens iam tomar sua cachaçinha no boteco e tal, também falava, as crianças na rua e tal. Quando a coisa era meio feia, mais barra, pesada, mais difícil de ser falado, tinha o padre. Sempre tinha o padre para ouvir. Quem não se confessava era olhado até com os olhares estranhos pela sociedade no interior, nessa coisa. Então, isso aí dispensava praticamente a necessidade do psicanalista. E que essa necessidade agora, que não tem o rio lá para lavar vasilha, não tem o boteco para ir tomar cachaça com as mesmas pessoas para falar a mesma coisa, que não tem praticamente o confessionário, praticamente caiu de moda, nós vamos ganhar um dinheiro com isso por conta dessa... A nossa profissão cresce exatamente nessa necessidade, onde não tem uma escuta. Na verdade, a psicanálise é uma escuta devolvida a quem fala. É para a pessoa ouvir o que ela está fazendo, o que ela precisa de ouvir e que ela sozinha não ouve. Então, nesse sentido, aí eu entro no livro. Esse meu livro, qual é a ideia? Nós temos uma civilização que não é de hoje, não é de agora. Eu tenho tido muita essa conversa por várias vezes com o meu psicanalista, o Zé Aled, que está aqui na plateia, e que, não sei se o senhor sabe, vereador, o psicanalista, para ser um bom psicanalista, tem que ter um analista. Tem que ter um psicanalista, normalmente. Que a gente serve de para-raio e tem que soltar isso aí, tem que descarregar isso para a terra, né? O meu psicanalista é o rapaz ali de camisa rosa ali na plateia, e nós temos discutido muito esse tipo de coisa. Ele, por sinal, foi meu padre, antes de virar psicanalista. E nessa história do padre, por que eu estou lembrando que ele foi meu padre? Porque na minha ideia, e é o que eu tenho discutido com ele bastante, a religião é a grande, talvez a maior formadora de culpa, fora a família, fora pais e mães, na nossa civilização. E a gente vive sob o signo da culpa nossa vida inteira. Né? Nossa vida inteira. Na religião nós temos culpa porque, por nosso pecado, Jesus morreu. Nós temos que trabalhar porque Adão tem que pagar com o suor do próprio rosto, pelo pecado original. E vai por aí. É uma profusão de culpas que são impingidas na gente. Aí chega o pai, a mãe: ô menino, você está fazendo isso, você vai me deixar louco, você está querendo me matar. Então, não para na infância, não. Quando você está adulto, de repente, lá num belo dia, o pai diz: poxa, estou aqui velho, gastei minha vida toda para te fazer um bom homem e tal, e você me faz isso? Sabe? Então, é assim que você vive toda a sua vida. E essa é uma grande preocupação que eu sempre tive, e eu resolvi colocar isso no papel. Então, qual a solução para a culpa? Qual seria a solução para a culpa? O perdão. No caso, na maioria das vezes, o auto-perdão. A gente se perdoar. E aí eu traço todo o perfil do perdão, como pode ser dado o perdão, porque tem muita ideia errada a respeito do que é um perdão, que perdão é esquecer. Não é esquecer. Perdão é você lembrar sem sofrer. É você não repetir, você ganhar o seu presente, você não viver no passado.
Uma coisa é você estar com raiva de uma coisa que aconteceu há 15 dias, e outra é você estar com raiva da sua mãe por causa de 15 anos de alguma coisa que ela fez. São coisas muito diferentes. E eu traço análise sobre essas nuances do perdão, falo sobre a culpa inicialmente, entro num capítulo de apenas 2 páginas, onde eu falo de uma coisa que é muito complicada, que é a tal da regra não executável. O Dr. Fred Luskin, no Poder do Perdão, ele criou essa norma, que é o quê? Porra, a vida tinha que ter me dado uma condição melhor. Pô, aquela mulher não devia ter me traído. Pô, sabe, umas regras, não adianta nada. Ela não se executa, ela não vai se executar. São as regras não executáveis, porque é um problema seríssimo, junto com a culpa, normalmente. Então, esse molho aí, eu juntei com uma coisa que eu acredito, que eu, antes da psicanálise, eu sou um psicanalista bissexto, eu tenho nem 2 anos de formado, nem 2 anos que eu saí da faculdade, formado oficialmente, eu consegui me considerar formado depois que eu entreguei o trabalho. Esse aqui foi meu trabalho de fim de curso. Então, que foi agora em março, na verdade. Já tinha terminado há quase 1 ano, mais de 1 ano, de fazer as minhas matérias lá com a Dona Eliane, Dona Eliane do Alete, etc. Uma coisa que eu acreditava, e com o meu próprio exemplo pessoal, eu fiquei mais seguro ainda, é que todas as doenças, todas, eu disse todas, não são algumas, não são a maioria, todas as doenças saem da mente. Nós não temos doenças físicas, nós temos doenças mentais, nós temos problemas na mente que somatiza, que vai sendo criado doenças. Eu costumo até dizer que é o id, o inconsciente, que não consegue se comunicar com o ego, com o consciente, a não ser através do corpo. É o recado do inconsciente que algo vai mal. O recado para o cérebro, para o ego, para o consciente, para o racional. Né? Então, eu entro nessa mistura, nessa ideia, que eu acredito totalmente, que eu acredito que não que são algumas, que são 100%, são psicossomáticas, as doenças. E aí, mostrando como o não perdão, o não auto-perdão, pode desencadear, dentro dessa ideia da psicossomática, pode desencadear uma série de problemas físicos. E lógico que eu estou pulando, saindo de fora do espiritual, mas a gente dá uma percorrida sempre pelo espiritual, que acaba sendo uma coisa só. Não é à toa que Platão, lá em 380 a.C., dizia que o mal da ciência moderna, da nossa medicina moderna, é que insiste-se em tratar o corpo separado da alma. Os médicos chineses, há 6, 8 mil anos atrás, eram decapitados se o imperador ficasse doente, porque eles tinham que fazer a cabeça do imperador para ele não adoecer. Então, já se conhece, Jesus Cristo foi um médico psicossomático, já se conhece isso há muito tempo, e em muitas razões. O André Gide, um prêmio Nobel da Literatura de 1947, se eu não me engano, é um francês, um grande filósofo simbolista, do simbolismo, ele dizia que todas as coisas necessárias já foram ditas, mas como ninguém as ouve, é necessário repeti-las sempre. Para mim, a psicossomática encaixa totalmente, como muitas outras coisas, né? Encaixa-se totalmente nisso aí. Não só, até a nossa situação política hoje. Platão também dizia, há 2.500 anos atrás, né, que o mal, o castigo do povo que não se interessa pela política é ser governado pelos inferiores. Parece que ele está vivendo aqui com a gente, né? Parece que ele está vivendo hoje. Então, essa coisa do André Guidé, com essa história de todas as coisas necessárias já foram ditas, realmente eu acho que é muito certo. E a psicossomática, então, não é nada de novo, não é nada de moderno, nada de atual.
De atual, sim, ela sempre foi atual. E vai ser, porque é uma realidade que a mente é que provoca, a origem das doenças na mente, isso nunca vai mudar. Né? Então, atual ela continua sendo. Então, essa aí, eu traço esse paralelo, faço a junção entre as coisas e mostro, ao final, o pior dos sintomas de uma falta do perdão, que é, eu acho que a maioria dos senhores já ouviram falar, já viram alguma coisa a respeito, que é exatamente o câncer. Uma mãe que se sente magoada, chateada, rancorosa com o filho, então vai ter um câncer de mama. Uma pessoa que está com raiva da mulher que abandonou, que saiu fora, vai ter um câncer de próstata. E vai por aí. Isso aí é uma coisa assim, praticamente que você não pode, é só você descobrir. Eu já tive alguns casos onde eu estou conversando com as pessoas, discutindo, psicanaliticamente, né? Digamos, eu não estou dizendo tratando, porque é uma conversa mais amigável do que um tratamento, onde assim, eu tenho isso. Aí tá, vai descobrindo, casa completamente. O sintoma com a origem, completamente. Eles casam sempre, pelo menos nos meus casos. Como a ciência trabalha dessa forma, ela trabalha que um cisne é branco, eu vi outro cisne branco, eu vi N cisnes brancos, então todos os cisnes são brancos, até o que eu vejo é um cisne preto. Então, se eu ver um cisne preto, eu vou mudar de ideia, mas até hoje eu não vi um cisne preto. Então, para mim, todos os cisnes estão brancos. Né? Então, é basicamente isso aí. Eu chego ao final, mostro e até dou umas porradinhas no seu ídolo, o Freud. Que o Freud, com 62 ou 63 anos de idade, um jornalista chegou para ele, perguntou, doutor Freud, pelo que eu entendi da psicanálise, a psicanálise, a gente poderia dizer que tudo compreender é tudo perdoar, né? Não é? Diz o jornalista que ele investiu contra ele com a fúria de um profeta hebreu, jamais, e não sei mais o que não é isso, etc, etc, etc. Quer dizer, uma atitude perfeitamente compreensível para uma pessoa que foi perseguida, foi vilipendiada, foi ofendida, foi expulsa até de lugares, essa coisa toda. Mas absolutamente inaceitável para o pai da psicanálise. Não é? Absolutamente inaceitável. E não por acaso, aos 83 anos de idade, ele morreu do câncer. Provocado pelo quê? Raiva, ressentimento, aquela falta do perdão lá de trás. Né? Então, só para ilustrar um pouco, é isso aí. Parece que não tem isso tudo nesse livrinho, mas tem. É porque porque eu não escrevi muita besteira, não. Eu escrevi só o essencial aqui. Eu não gosto muito de falar muita besteira, não. Eu gosto de ir direto ao tema. É isso aí. Obrigado, pessoal. A gente tem uma pessoa que acabou de chegar porque ela estava dando aula na universidade, mas não deixará de ser homenageada por conta disso. Então, a gente gostaria de convidar o vereador Fabrício Gandini para entregar o diploma de honra ao mérito à psicanalista Cláudia Pereira do Carmo Murta, por gentileza. E a Cláudia também vai receber o diploma em nome de Geraldo Alberto Murta. Recebendo, então, ainda deu tempo de receber a homenagem nessa sessão solene. Do Geraldo Alberto Murta, também. Então, feita a devida homenagem, né, vai receber os aplausos do nosso público agora. E antes de passar a palavra para o vereador Fabrício Gandini, a gente gostaria de convidar para uma saudação e o uso da palavra também o Fausto Amarante,
por gentileza. Boa noite. Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Só mais uma coisa leve aqui. No aniversário de 160 anos de Freud, a gente não pode deixar de falar alguma coisa, né, mais leve. Você já sabe, já falei no ano passado na jornada, né? Eu comecei a psicanálise com o Espírito Santo, estava lembrando agora, né? Quase 40 anos atrás, quando a gente começou o nosso primeiro movimento aqui. Mas eu fui fazer medicina para fazer psiquiatria e psicanálise. Naquela época, só psiquiatra podia fazer, só médico podia fazer formação psicanalítica, né? Formal. Eu fui para o Rio fazer medicina e comecei a fazer psicanálise com um grupo que tinha um psiquiatra que foi um desbravador. Ele foi fundador da primeira sociedade brasileira no Rio de Janeiro, foi Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, depois foi fundador da segunda sociedade, que foi a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e depois foi fundador dessa terceira sociedade, que foi o Instituto de Orientação Psicológica e Psicanálise do Rio de Janeiro, que foi o Fábio Leite Lobo. E a sociedade foi exatamente uma briga porque ele queria aceitar pessoas que não eram médicas, e as outras duas nunca aceitaram, tanto que grandes colegas que eram psicólogos, né, Maria Helena Portela e outros, né? Inês Bezuchet, antiga amiga nossa, que era de família do Espírito Santo, tiveram que fazer medicina, já eram psicólogos de medicina, para poder virar psicanalista na época. E o Fábio conseguiu se unir com uma sociedade IOP de Buenos Aires, que formado por grandes psicanalistas, né? Arminda Belasturi, Eduardo Kalina, Maurício Nobel, Arnaldo Raskovski e Eduardo Salas, nomes famosos, Bichon Rivière, e para fundar no Brasil também uma outra sociedade da mesma linha, trabalhando junto. Então foi uma sociedade que eu tive o prazer de ser aluno de gente, Marilanguia, né, toda gente muitos que eram argentinos, muitos que eram europeus, que fugiram para a Argentina na época da Segunda Guerra Mundial. Então a gente teve o prazer de ser aluno de muita gente importante nossa grande amiga aqui, né, que morou em Paris, que fez formação em Paris, a gente teve o prazer de estar junto lá com o Beto. Beto, um amigo do coração, teve o prazer de estar junto lá mais de uma vez. Aqui. É uma coisa que tinha interesse, né? Eu tive desde garoto, fui fazer medicina para fazer isso, desde o primeiro ano eu fui fazendo isso. E a psicanálise é uma coisa fantástica, né? É uma coisa que a gente tem. Eu não só tive o prazer de ser aluno de todas essas pessoas, mas tive o prazer de estar com o Freud muitas vezes, na sua casa, né? Fiz vários seminários na Bergasse e na Mayflower, né? Muitas vezes. E eu sempre brinquei, eu falava, se eu não morasse em Vitória, eu moraria em Viena, que é uma cidade maravilhosa. Né? Adoro Paris, mas Paris é uma cidade boa para passear, não é boa para morar. Minha mulher fala que em Paris a gente anda muito em corredor de metrô, não é muito complicado. Viena, os metrôs não tem corredor, tudo tem escada rolante, tem rampa rolante, tem elevador. O metrô é uma cidade maravilhosa. Viena é maravilhosa. Então, Freud conseguiu realmente fazer isso que ele falou. Foi a terceira grande paulada no narcisismo humano. A Terra deixou de ser o centro do universo, né? O homem deixou de ser o centro da Terra. Depois nós deixamos de ser o centro de nós mesmos, perdemos o nosso poder, da nossa cabeça. Nem de nós mesmos. Eu, que sou um cara razoavelmente hiperativo até hoje, né? Eu não consigo pensar uma coisa só. Minha cabeça está sempre pensando 3 coisas ao mesmo tempo. Eu falo, gente, para a cabeça, pensa numa coisa só. Eu não consigo. Então nós deixamos de ser dono de nós mesmos, porque o nosso inconsciente está sempre fora do nosso controle. O Freud, né, ele na verdade, ele foi o neurofisiologista clínico. Eu tenho formação em neurofisiologia clínica, eu fiz também residência em neurofisiologia clínica. E o neurofisiologista clínico, na verdade, ele faz exame, ou ele faz pesquisa, ou ele faz exame complementar. Ele não atende doente. Né? Eu fiz porque eu tenho a minha clínica também, aparelho de eletrocefalograma, alguém precisava assinar. E eu fiz. Mas o sonho dele era não atender doente. Ele tinha pavor de doente no começo.
Bloch que falava, cara, você com 7 filhos, ganhando essa miséria de salário de professor, que até hoje nós ganhamos essa miséria, eu já aposentei como professor, graças a Deus, mas ganhando aquela miséria, como é que você vai viver para sustentar os filhos? Ele morava num apartamentinho desse tamanhozinho, que tinha um punhado de livros e ainda tinha que atender consultório naquele apartamento. Aí depois aluga apartamento da frente, para morar em 2 apartamentos, aluga o porão do prédio, mesmo assim não dava. Então o Bloch convence dele a atender doente, né? Ele começa a atender para ganhar dinheiro, não é por prazer. E aí ele vai fazer esse curso com Charcot de hipnose e se empolga com esse negócio chamado inconsciente. Né? Aí começa então a fazer essa coisa do atendimento do indivíduo conversando, da conversa, né? E ele então começa a se empolgar com essa novo tipo de atendimento, quando o Bloch também, que era um psiquiatra tradicional, também se empolga com ele, e eles fazem aquele primeiro caso, o caso Anaó, que então muda, o Bloch fica com medo de manter essa linha perigosa de atendimento, quando a paciente se apaixona por ele, e o Bloch pula fora, e larga na mão de Freud, e Freud continua. Então, é uma ciência que realmente nova, que começou a aparecer, né, diferente daquilo que era antigo, que era a psiquiatria clínica, né, e diferente das outras técnicas que existiam por aí, quando ele começa a entrar, né, nas novas técnicas do inconsciente, da sexualidade, do sonho, né, diferente daquilo que tinha como romance. Milhões de trabalhos de sonho já existiam, mas eram romance, milhões de trabalhos de... Né, se for olhar até desde lá da Roma Antiga, já se existe a palavra inconsciente, já existe a palavra sonho, e tudo isso, mas é diferente do nova interpretação que Freud deu. Né? Então, nós vamos ver que nós começamos a trabalhar com uma outra coisa, né? E no consultório que eu falo para os meus clientes é o seguinte, a psicanálise não vai fazer nada por você, no sentido de criar. A psicanálise é para você entender a sua história, para você aprender a viver com ela de uma outra forma, para você viver bem. Né? Você vai só entender a sua história. As suas dificuldades, os seus medos, os seus traumas, vão ser vistos diferente e você vai aprender a viver com ela. Nós vamos aprender. Eu não vou mudar. Se você foi espancada, abusada, se você passou fome lá na infância, no campo de concentração, se foi o quê, isso não vai mudar. Nós não vamos mudar a nossa história. Nós vamos aprender a conviver com ela de outra forma. Nós vamos ter outra ótica da nossa história. Nós vamos parar de atualizar a desgraça no dia a dia. Aquele cara que todo dia acorda e diz, eu fui espancado com 5 anos, meu pai era mau com 5 anos, eu fui abusado quando tinha 5 anos, eu estou com 60, eu estou atualizando um sofrimento a vida inteira. Nós vamos aprender a mudar essa história para ter qualidade de vida na nossa história. Então, é isso que nós vamos aprender a fazer. Acho que Freud nos abriu essa ótica para a gente ter qualidade de vida e viver bem. É isso que faz. Então, acho que a grande coisa que ele fez para a humanidade, né, ele sofreu com isso também a vida inteira, porque, como ele falou, né, a mãe de Freud era 2 anos mais nova do que os irmãos dele, 2 irmãos do primeiro casamento, e ele nunca aceitou isso, ele entendeu isso. Ele tentou perguntar, por que você não é casado com ele, e é casado com aquele velho lá, tão complicado. Freud nunca entendeu isso, ele nunca entendeu essa história desse vínculo familiar dentro de casa, porque naquela época, um cara, né, no Brasil, Miltinho cantava, você é mulher que já viu com 30 anos. Imagina naquela época, um velho de 40 e tantos anos, casado com uma mulher de 20, ele não entendia nunca. Então, ele sempre teve culpa por isso, ele viveu culpado, e viveu muito mais culpado quando ele muda para Londres, que ele larga os irmãos e as irmãs, e elas vão para o campo de concentração, e logo em seguida, um mês depois, morrem na câmara de gás. Né? Ele conseguiu ter culpas no passado, culpas no presente, ele teve uma vida também complicada, né? Ele só conseguiu fugir porque Maria Bonaparte faz um abaixo-assinado e consegue a assinatura do presidente dos Estados Unidos, né, de vários psicanalistas ingleses, conseguem assinaturas de gente importante da Europa inteira, e ela, que era uma mulher importante, né, era filha de Napoleão, consegue fazer isso, Ernest Jones consegue dinheiro, faz uma coleta de dinheiro e consegue pagar lá para subornar, uma palavra que não existe no Brasil, suborno não existe no Brasil, não existia naquela época, e ele então consegue tirar ele lá
da Áustria, e ele então compra, o Ernest Jones compra essa casa para ele, lá Mayflower, que é um bairro afastado de Londres, muito bonito, um bairro residencial, e ele então, a culpa também, a idade, a culpa, o câncer que ele já tinha feito 33 cirurgias, na minha aranha, que chamava o câncer, um câncer de garganta e boca, e ele então morre. Né? Então, ele também não conseguiu lidar tão bem com as culpas dele que nós temos. Eu acho que a terapia faz isso e lidar bem. Então é isso, é parabenizar esse homem que fez tanta coisa por nós todos, e nós tentarmos usar isso como uma coisa boa para nós e para as pessoas que a gente atende e saber como usar, porque é perigoso, né? Se nós não tivermos conhecimento para saber usar bem, nós vamos fazer mal a muitas pessoas. Quando a gente usa isso de uma forma errada, nós podemos fazer bem, podemos fazer mal também. Então, vamos trabalhar bem, pensar bem, para que usar isso que Freud nos deixou de uma forma positiva, né? Que nós podemos ser um anjo na vida das pessoas, mas também ao contrário. Felicidades para vocês todos, parabéns a todos. O presidente da sessão chamou ali na mesa e me disse o seguinte, que o psicanalista não gosta só de ouvir, ele gosta de ouvir e falar. Então ele franqueou o microfone para quem quiser fazer o uso, para alguém que tiver alguma vontade, algum agradecimento, alguma necessidade de falar, o microfone está aberto para quem tiver essa vontade. Já que ninguém está à vontade para falar, que não é fácil subir aqui, a gente vai acostumando depois, a gente passa a palavra ao presidente da sessão para fazer o encerramento solene da sessão conforme regimental. Aniversariante quer falar? Então recebe dessa casa os cumprimentos pelo aniversário mais uma vez. Queria agradecer a todos vocês, dizer que são poucas as sessões que a gente aprende muito, né? E essa sessão solene foi para mim muito esclarecedora em relação à profissão, principalmente, né? Mas também essa questão da espiritualidade, né? Perdão que a gente recebe, a importância do perdão, né? Nosso escritor aqui, até o pai da psicanálise carregou muita culpa, né? Pelo pouco que eu ouvi aqui, então nós precisamos realmente nos perdoar. E parabéns, vocês são, pelo que eu entendi, vocês são pessoas que ajudam com que as outras curem a sua alma. É uma forma de ser espelho, né? Eu li até alguma... Não induz a pessoa a tomar as decisões, né? Mas sim de se ouvir, de se entender. E a gente, na Prefeitura de Vitória, a gente está acompanhando um trabalho fantástico, que é do Onde Anda Você, que é um trabalho que é feito com os moradores em situação de rua. E muitos desses moradores em situação de rua, Vitória reduziu a criminalidade de uma forma absurda de 2012 para cá. A gente tinha 732 moradores de ruas. Eu vou contextualizar aqui para vocês entenderem. 732, hoje estamos 150, um número chegando a esse número de 150. E durante o processo de abordagem que começou a ser feito, a gente criou um caminho seguro para essas pessoas, né? A abordagem, tem acolhimento, se a pessoa aceita o acolhimento por um tempo, ela tem um aluguel social. Então, o que a gente descobriu é que há uma ruptura sempre, em algum momento, em que a pessoa carrega a culpa. Ela tem uma ruptura ou no seu casamento, ou por fato de uma bebida alcoólica, ou são diversos os fatores. E nosso desafio, como prefeitura, engraçado, né? Como órgão público, reconstruir esse momento, porque é um momento que houve a ruptura. É um momento, não é às vezes é um fato até para alguns irrelevante, mas para aquela pessoa foi extremamente relevante. Então, assim, quando foi falado aqui da importância do profissional na rede pública, eu concordo e pensei nesse serviço, né, um serviço em que a pessoa precisa reestabelecer seu elo com a sociedade que ela
em algum momento, por algum motivo, para chegar a morar na rua, né? É uma opção da pessoa querer. Então, assim, eu construí toda essa... para dizer da importância do profissional da psicanálise e agradecer por me permitir participar dessa sessão. Na realidade, eu que tenho que agradecer a vocês. Obrigado a todos. Vamos encerrar a sessão. Nós temos um bolo ali, um bolo não, acho que é um salgadinho, né? Temos também, o pessoal que quiser juntar para tirar uma foto aqui, para a gente fazer esse registro. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Convidar, então, os homenageados, os presentes, para subirem até a mesa de honra, para a gente fazer a foto oficial deste evento tão importante. E a Câmara Municipal de Vitória deseja a todos os senhores e as senhoras uma ótima noite, um bom final de semana, e às mães um feliz Dia das Mães.